Que função você vai desenvolver no ProAntar Nordeste? A gente tem como um dos principais objetivos avaliar, estudar a biocomplexidade de vórtices, né, no encontro de duas correntes, uma que é mais quente e uma que é mais fria, na confluência do Brasil e Malvinas ali. Então a gente não sabe ainda o papel e a quantidade de micro-organismos que estão presentes ali, o que eles estão fazendo nos ciclos da matéria, de carbono, nitrogênio, etc. Então uma das coisas que a gente vai medir, testar é quem está ali, o que potencialmente está fazendo e relacionar com os dados de meio ambiente. E a sua expectativa com a expedição ao ProAntar 38? Uma excelente expectativa, muito boa. No nosso laboratório aqui de bioinformática e de ecologia microbiana, a gente está indo através de um estudante de graduação, o Felipe Alexandre. Então ele foi treinado aqui com a gente no laboratório e também no laboratório do professor Rodolfo Paranhos, que é membro também da equipe do projeto. Então a gente tem uma expectativa muito boa, né? Essa expedição é pioneira aqui na UFBA, aqui no Nordeste. E a gente quer que ocorra tudo bem. Se tudo der certo, o tempo vai estar bom, a gente vai conseguir fazer as coletas e ter um dado de excelente qualidade para poder analisar e gerar conhecimento, né? Como funciona a sua pesquisa fora do projeto? Quando eu falei sobre diversidade microbiana, potencial funcional, como é que a gente acessa essa diversidade, como é que a gente estuda esse potencial funcional? A gente, de uma maneira bem simplificada, a gente coleta aquela água, por exemplo, no caso da Antártica, filtra aquela água, extrai o DNA total de todos os organismos que estão presentes naquela amostra e a gente sequencia aquilo ali em larga escala, então a gente gera gigabytes, né, de informação de sequência de DNA. Então a gente nosso trabalho aqui com essa bioinformática é dar significado biológico a essas sequências que estão ali no ambiente, né, e fazer toda uma análise de ecologia mesmo, sobre como é que funciona, quem é que está lá, quem é que tem menos. O que seria essa diversidade microbiana? Quando você pensa assim, por exemplo, numa floresta, e fala assim, a Amazônia é um lugar mais diverso, ou tem muita diversidade na Amazônia, você pensa em quê? Provavelmente você pensa que tem muitas árvores, tem macacos, tem formigas, tem percevejo, tem borboleta, tem essas coisas, não é assim? Aí pensa na diversidade da savana lá na África. Então tem aqueles documentários que tem um tigre, o leão correndo atrás da zebra, do gnu, da gazela, e pensa toda aquela diversidade. Aí quando você pensa na diversidade da Antártica, por exemplo, o que vem logo na cabeça, né? O pinguim, a foca, enfim. Quando a gente pensa no que na maior diversidade que existe, a gente não pode ver essa diversidade, que são os micro-organismos, tanto de bactérias, quanto de vírus, quanto de eucariotos pequenininhos, né, como protozoários, enfim. E esses micro-organismos também têm muita abundância, muita biomassa. Então, se você juntar todos os micro-organismos do mar, que estão presentes no mar, que a gente não pode ver a olho nu, é muita coisa, é muito volume de vida, e eles fazem essas células que estão vivendo, estão metabolizando, fazem muitas coisas. Então, por exemplo, a gente sabe que eles são muito importantes, por exemplo, para a atmosfera, para a produção de oxigênio, para a manutenção dessa concentração de gases que a gente tem na atmosfera, para sequestrar o carbono também, para mandar carbono de volta para a atmosfera. Todo esse balanço de matéria são os micro-organismos que desempenham. E para a nossa saúde também, né? Temos muitas células, muito mais células de bactérias do que células humanas no nosso corpo, por exemplo. Quando eu falo de diversidade microbiana, é essa diversidade, grande diversidade, que a gente ainda conhece muito pouco, que a gente precisa conhecer um pouquinho mais. E graças a esse projeto e a outros projetos que a gente está desenvolvendo, a gente está dando uma contribuição para conhecer um pouquinho mais. Nós agradecemos sua participação e desejamos uma ótima expedição. Muito obrigado.